Ah, os sabores! Para sentir eles, temos papilas gustativas na língua, mas a sensação do gosto também depende do olfato. É que quando ingerimos um alimento, identificamos também o cheiro dele. Tá na hora de conferir pesquisas sobre o paladar. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Numa hora dessas, eu queria que a televisão transmitisse cheiros também para vocês sentirem o aroma sensacional que está aqui. A gente está no laboratório de dietética da Faculdade de Nutrição da UFG. O pessoal está preparando um peixe na telha, uma salada e um arroz doce, todos com ingredientes típicos do Cerrado. Eu já estou pronta, coloquei a touca preparada para conferir. Vamos lá? O peixe na telha, prato tipicamente goiano, ganha um toque diferente com as cagaitas. E que tal calda de pera do Cerrado na salada? Bom, a pera do Cerrado, no caso, o grande diferencial dela é, na verdade, a textura, o paladar. Frutos do Cerrado, tipicamente, eles têm um sabor mais voltado para um lado ácido, né? Eles são doces também, mas esse ácido ele proporciona ao mesmo tempo um pouco de azedo, né? Assim como a pera do Cerrado, o araçá tem um pequeno azedo no final, combina muito bem com vegetais, assim como o vinagre, que a gente tem esse azedo também, a gente coloca ele. O arroz doce vem amarelinho e acompanhado do cajuzinho do Cerrado. Bom, no arroz doce de diferente vai o açafrão da terra, que não é um produto nosso, goiano, mas ele ficou regionalizado, porque a gente tem uma produção muito grande em Mara Rosa, então a gente usa pela questão sensorial, dá um sabor, um toque diferente na receita. Tem a compota de cajuzinho também, que é servida junto com esse arroz doce e traz um sabor muito especial. Tudo isso está num livro de receitas e é resultado de pesquisa científica. Sou professora Raquel Santiago, da Faculdade de Nutrição aqui da UFG. Bom, esse projeto que nós desenvolvemos aqui, ele agora na verdade está se encerrando, é um projeto que começou em 2013, numa demanda vinda do Ministério do Meio Ambiente, onde nós tínhamos como objetivos principais trabalhar uma tabela de composição nutricional de alimentos da biodiversidade brasileira, desenvolver ferramentas e estratégias para a criação de políticas públicas que incentivem a conservação dessas plantas pelo uso, e uma das estratégias, além das políticas públicas, foi o desenvolvimento desse livro de receitas que vocês viram a gente trabalhando com eles aqui um pouquinho hoje, né? E esse projeto é um projeto que faz parte de um projeto bem maior, um projeto internacional chamado Bioversity for Food and Nutrition, que aconteceu simultaneamente em 4 países de grande biodiversidade: o Brasil, o Quênia, o Sri Lanka e a Turquia. Tem o potencial e a descoberta culinária em que cada um pode brincar na sua casa e fazer, basta misturar sabores, e para isso a gente teve um parceiro essencial nesse projeto, que foi o Instituto Federal, né, onde professoras gastrônomas do Instituto Federal desenvolveram todo esse material conosco, a professora Rebeca e a professora Selena, onde nós tivemos várias situações de degustação, de sentir os sabores, de identificar aonde esses ingredientes poderiam participar de uma forma equilibrada e que a população aceitasse melhor, sem ser um choque, já que se perdeu, né, durante os anos o consumo desses frutos nativos, se perderam para as exóticas. Meu nome é Selena, eu sou professora no Instituto Federal, no campus Goiânia. Mais especificamente, eu atuo no curso de Técnico em Cozinha, na modalidade EJA. O projeto BFN é um projeto que surgiu de fazer com que as populações usassem os frutos que são tidos como inferiores. Hoje em dia a gente quer a uva importada, a pera argentina, enquanto frutos maravilhosos como a cagaita, o buriti, terminam que ficam para o segundo lugar. Tem até uma história interessante que uma vez eu pedi para os alunos trazerem cagaita para uma aula para a gente fazer uma preparação, e a aluna pôs a mão na cintura e falou assim:
Uai, mas isso é coisa de dar pro gado. Não, isso não é coisa de dar pro gado. Isso é coisa da gente comer e comer bem. Do projeto foi análise sensorial. Ela serve para identificar as sensações que cada alimento causa na boca. Os pesquisadores analisaram 22 frutos do cerrado nessa análise sensorial e agora a gente vai fazer isso com a castanha de baru. Vamos nós duas? Pode ser. Ela tem a casca. Aí as pessoas, tem gente que gosta de comer com a casca e tem gente que gosta de comer sem. Aí é só você torcer que a casca sai inteira. Olha só. Aí pode provar. O odor e o aroma. Ele não exala tanto, né? Assim, chegando perto. Mas tem um cheirinho mesmo de... Como se fosse um amendoim do cerrado, né? Acho que é por aí mesmo. Próximo tópico, textura. Me lembra muito a textura de castanha. Mais dura, né? Sim, mais durinho. Sensação bucal, o que você sentiu? Eu gosto, um gosto parecido com amendoim e tipo assim, ele parece uma castanha, mas se você morder, ele fica mais molinho, né? Tipo, forma uma pastinha. E um quebradiço, né? E é gostosinho, um quebradiço gostoso. Sabor e gosto, achei muito, muito bom. Achei mais leve, comparando com a castanha de caju, achei mais leve que a castanha de caju, né? Sim. Daria pra encaixar em mais pratos, eu acho, assim, por causa do sabor. E comentários, adorei. Nunca tinha experimentado, não conhecia e adorei, achei ótimo. Interessante também que a gente pode usar a polpa em preparações. A polpa, ela já foge um pouco desse gosto de amendoim, ela é bem docinha. E uma preparação que eu achei bem interessante foi um bolo que ficou delicioso, então é uma coisa nova que dá pra implementar os frutos do cerrado. Como o cerrado tem uma riqueza de subsolo muito importante, a gente consegue ter concentração de alguns minerais de uma forma muito interessante. Como os nossos frutos têm cores, no Brasil de modo geral, muito intensas, também a gente consegue ter aí uma concentração de algumas vitaminas, né, de alguns compostos que são realmente formadores de cor, como compostos fenólicos, por exemplo, que teriam ações funcionais no organismo, então eles são sim bastante nutritivos. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco para o campo, voltar um pouco para o cerrado. Eu não sou daquelas que a gente, vamos destruir a indústria, nada. Nós vivemos num mundo tecnológico, a gente tem que aprender a casar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos pegar esses frutos, vamos inovar com eles, vamos fazer novas produções, porque quando a gente perde um ingrediente, quando a gente deixa esses ingredientes sumirem, quando o cerrado some, esses ingredientes somem junto com o cerrado, é muito empobrecedor culturalmente. Nós somos aquilo que nós comemos. É engraçado a gente falar assim, o goiano, nós somos o povo que come piqui, o que a gente come nos une. Então, uma maneira de trazer essa cultura de volta, de alimentar isso de novo, de estar integrado no completo, no meio, mas ao mesmo tempo ter o direito de sermos nós mesmos. E parte do que faz um povo é aquilo que ele come. Talvez seja o mais básico da cultura, porque todo mundo come. Chegou a hora, esse é o melhor momento. Vamos experimentar, gente? Já viu alho negro? No próximo bloco a gente explica a ciência por trás dele e como isso pode ser um bom negócio no campo. A gente já volta. Você já viu alho negro? Esse foi feito em um laboratório da Escola de Agronomia da UFG e não foi preciso ter elementos químicos para conseguir essa coloração. E o sabor
também muda. Meu nome é Rosângela Vera, sou professora na Engenharia de Alimentos na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. O alho negro ele sofre um processo de caramelização, né, dos açúcares presentes nele, porque vai para uma estufa com temperatura um pouco mais elevada, né? Isso faz com que ocorram reações químicas nele que tornam ele um produto bem diferente do alho in natura. Logo de cara você vê que realmente o alho fica com a cor bem alterada. Além disso, o aroma, o sabor também fica bem mais suave, né? Aquele sabor forte do alho, ele se dissipa, né? Dando lugar a um sabor assim, mais adocicado, né? De alguma coisa assim, lembrando uma amêndoa às vezes. Para obter o alho negro, os pesquisadores preparam uma solução salina, água com sal, e colocam numa cuscuzeira. Essa mistura garante que o alho não perca umidade além da conta. Por cima vai a peneira para impedir o contato direto dos alhos com a solução. Depois de colocar os alhos e a mistura de água e sal, os pesquisadores trazem as cuscuzeiras para essa estufa a 80 graus Celsius. Em geral, outras pesquisas feitas com esse processo levaram em média 14 dias para chegar ao resultado final. Mas a pesquisa aqui da UFG chegou ao alho negro em apenas 4 dias. O que faz o alho sair diferente da estufa é o que acontece lá dentro, a reação de Maillard. É uma reação que ocorre entre o carboidrato e uma proteína e vai modificar as características sensoriais do alimento. No caso, o nosso alho vai modificar o aroma, o sabor, a coloração, o odor. E algo também interessante que nós fizemos no nosso trabalho é adaptar uma metodologia que já existia e utilizar a cuscuzeira, que é algo mais barato e mais simples para poder fazer o alho. E eu acredito que talvez essa adaptação tenha sido o fator que fez com que otimizasse o processo, porque como a cuscuzeira é feita de alumínio, pode ter auxiliado no aquecimento e contribuído para que a reação de Maillard acontecesse mais rapidamente. Eu sou Eli Regina Barbosa de Souza, sou professora na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Na agronomia, a gente tem uma participação com vários produtores, pequenos, médios, grandes produtores. E essa pesquisa ela vem para poder agregar valor a um produto que já está no mercado. Então, para o produtor, é vantajoso ele ter um valor agregado maior no seu produto. O alho hoje, normal in natura, está saindo a R$ 14,00 o quilo. Hoje a gente encontra no mercado do alho negro uma única cabeça sendo comercializada a R$ 14,00. Então, a universidade, através de projetos de extensão, pode levar tecnologia para o pequeno produtor, dando aulas de campo, demonstrativos, e ensinando ele todo o processo. Isabela pesquisou esse processo durante o trabalho de conclusão de curso. Heron vai começar uma nova etapa do estudo, desenvolver produtos com alho negro. O curso de Engenharia de Alimentos ele é um curso muito amplo. Na produção de alimentos, na produção de novos artefatos para a produção de alimentos, no desenvolvimento de novas embalagens e novos alimentos. E é exatamente isso que eu estou trazendo para a nova pesquisa, que seria produzir um produto, e eu preciso estar sabendo as áreas de físico-química, a análise sensorial e estatística. O nosso produto principal seria um sorvete salgado. E nós ainda teremos que entrar com um grupo para saber qual seria o procedimento correto, quais seriam os ingredientes corretos para desenvolver um produto premium de melhor qualidade para o consumidor. Olá, meu nome é Cláudia Leite Munhoz. Sou engenheira de alimentos há 15 anos. Durante esse período, avancei meus estudos e fiz mestrado, doutorado e especialização. O curso de Engenharia de Alimentos é muito versátil e está relacionado com o nosso cotidiano. Além de trabalhar com a industrialização dos alimentos, o engenheiro de alimentos também tem que se preocupar com a relação ao sabor que esses alimentos têm. Além de trabalhar com a questão da industrialização dos alimentos, é de fundamental importância estar atento também ao sabor do produto. No curso se aprende muito sobre o paladar, especialmente na análise sensorial. A relação entre o aroma, o gosto e o sabor dos alimentos e como tudo isso pode influenciar na escolha do consumidor. E ainda tem as memórias afetivas que o sabor do alimento vai despertar em quem o consome.
Tudo isso é pensado pela equipe de desenvolvimento de produtos e com certeza tem um engenheiro de alimentos por lá. No próximo bloco, pesquisadores da UFG perceberam que um tipo de agrotóxico ultrapassa a casca e vai parar dentro da maçã. Tem ainda o casulo de ideias. É já já! Você lava frutas e verduras antes de comer? Maçã eu lavo com detergente e já guardo na geladeira limpa. E na hora que vai comer, eu torno a lavar ela. Só lavo elas na hora de consumi-las. Lavar é realmente importante, mas pesquisadores da UFG descobriram que um tipo de agrotóxico ultrapassa a casca e chega dentro da maçã. Eles analisaram o fungicida Imazalil. Fungicidas são um tipo de agrotóxico usados para combater fungos, com o objetivo de aumentar o tempo de prateleira da fruta, fazer com que ela continue boa para ser consumida por um período maior. 30 minutos após a aplicação do composto na maçã, na casca da maçã, nós percebemos que o composto estava retido apenas na casca. Um dia após a aplicação do pesticida, o composto já havia penetrado cerca de 1 milímetro na região interna. E após 7 dias, ele já havia penetrado cerca de 6 milímetros, que é que, levando em consideração o tamanho da maçã que nós utilizamos, daria mais ou menos na metade ali, antes do núcleo da maçã. Então, a metade do caminho entre a casca e a região da semente. Exato. Um dia após a aplicação, o composto já havia penetrado a região interna. Então, isso é algo, assim, se a gente parar para pensar, é algo bem grave, certo? É algo que a população, em geral, consumidor, não tem noção. E a hipótese do pessoal, de outros grupos que trabalharam com esse mesmo tema, e a nossa hipótese também é que a penetração ocorre devido à alta polaridade do fungicida e também devido à alta polaridade do interior das frutas, que tem uma alta quantidade de água. A água também é polar, então um composto polar com outro polar, ele acaba tendo uma difusão. O agrotóxico, ele acaba se misturando, se diluindo, entre aspas, no líquido da maçã. Exatamente. Depois de 7 dias da aplicação do fungicida, a concentração dele no interior da maçã era de 0,015 ppm. Segundo o pesquisador, essa é considerada uma concentração baixa, mas existe um detalhe importante aí. Essa questão de concentração baixa, ela pode ser prejudicial se você for acumulando essa baixa concentração no organismo humano e, obviamente, isso pode causar um dano na saúde humana. Porém, na casca, a concentração já era mais alta. Então, isso assim, a gente sempre indica para que o consumidor continue lavando a casca da fruta antes de comer ou retirar a casca da fruta antes de consumir. Esse fungicida Imazalil, ele é utilizado em diversos tipos de frutas, banana, limão, laranja, pêssego. Então, não é apenas na maçã. Então, a nossa hipótese é que isso não ocorre apenas na maçã. Nós vamos continuar esse trabalho aqui na UFG para poder testar a nossa hipótese, mas nós acreditamos que isso não ocorre apenas na maçã, justamente por causa da alta quantidade de água que essas outras frutas também possuem. Então, não é apenas a maçã, mas nosso estudo foi só com a maçã, mas nós acreditamos que isso pode ocorrer com outras frutas também. Quanto mais água a fruta tem, mais delicada essa situação. Isso, sim. Qualquer fruta que tiver uma alta quantidade de água na região interna, isso pode ocorrer. Diversos trabalhos de literatura científica já têm demonstrado o dano que o agrotóxico pode causar para a saúde humana. Então, obviamente, é de suma importância a fiscalização da aplicação desses compostos na agricultura, tá? Porque eles precisam ser aplicados em concentrações adequadas, precisam ser aplicados nos alimentos adequados, porque para cada agrotóxico ele é utilizado para determinada fruta ou vegetal. A pesquisa foi parte do doutorado de Igor, no Instituto de Química da UFG. Ganhei uma bolsa, a gente chama de bolsa de doutorado sanduíche, que você faz uma parte do seu doutorado em uma universidade estrangeira. Então eu ganhei, foi uma bolsa da CAPES, tá? Uma bolsa do governo brasileiro, para poder trabalhar então por um ano na Universidade na Louisiana State University, uma universidade lá do sul dos Estados Unidos. Então esse laboratório aqui, da UFG, é um laboratório especialista em espectrometria de massas, e nós fomos para lá também para fazer uma parceria com o professor Kermit Murray. E com
com certeza enriqueceu a pesquisa, né? Sim, enriqueceu. Nós publicamos, esse trabalho foi publicado na revista americana Analytical Chemistry, que é uma das mais prestigiadas revistas de química analítica do mundo. Tem um alto fator de impacto. Então, nós podemos dizer que sim, foi uma parceria bem frutífera. Hoje no Casulo de Ideias tem até receita. Foi o Francisco quem criou. Vamos conferir? Oi, eu sou o Francisco e eu tenho 9 anos. O que é o paladar? Paladar é um dos sentidos é um dos 5 sentidos do corpo humano em que você consegue sentir o sabor das coisas. Na nossa língua existem papilas gustativas que sentem o sabor de cada coisa. Tem algumas papilas que são mais responsáveis por sentir o doce, algumas são pelo azedo, algumas são pelo amargo, algumas são para salgado e algumas são para umami, que é o gosto da carne crua. Se você pudesse inventar alguma comida, alguma receita, o que você inventaria? E se eu falasse para você que eu já inventei? Mas na verdade usando ingredientes que existem. É mais ou menos assim. Pega uma fatia de mandioca bem grande, corta ela ao meio, e põe feijão e peixe dentro e fecha, que nem um sanduíche. Aí você pode pôr dentro ou por fora da mandioca um molho que eu inventei, que você mistura alface, tomate, orégano, óleo e um pouco de sal. E aí, você comeu? Não, porque eu ainda não fiz. Só criei. Você não chegou a tentar fazer a receita, não. Será que dá certo? Deve dar. É, né? Você sabe o que são os agrotóxicos? Os agrotóxicos são... Muitos fazendeiros dizem remédios, né? Na verdade é uma substância química que eles jogam nas plantas para matar as pragas que vêm comer elas, como formigas e lagartas. Para quem come a comida, eles fazem algum mal porque estragam a comida. Mas mesmo assim eles têm que se alimentar, né? E além disso, os agrotóxicos, a substância química do agrotóxico, ele faz mal para o ser humano. Entendi. Por isso que é melhor comer comidas orgânicas. Orgânicas são quando tiram da plantação, mas não tem nenhuma substância, nenhum fertilizante. É o fruto puro. E o que eu tenho que fazer é dar um tchau, né? Tchau! O Viver Ciência está terminando. No próximo episódio, a gente finaliza a série sobre os 5 sentidos, falando do olfato. Tá imperdível. Até lá!